Evangelho de Mateus, capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 17. Vamos orar, meus irmãos, antes de lermos a palavra. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por este momento preciosíssimo na Tua presença de culto, adoração, louvor, intercessão, oração. Agora, Senhor, ministração da palavra santa e bendita. E nós rogamos que Teu Espírito opere, fale, ministre, interiorize, ó Deus, explique a Tua palavra, para que nós possamos sair daqui com muita alegria, e como diz a Tua palavra no passado, que entenderam as palavras que foram lidas. Abençoa a Pai a Letícia, abençoa a família do Carlão, da Eni, a Bruna, sua família, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a cada visitante, todos neste lugar, sejam impactados pelo Teu poder, glória e bondade em Cristo Jesus. Amém. Leamos, pois, Mateus, capítulo 20, o verso 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. O Filho do Homem veio para servir. Meus irmãos, nós temos aqui um choque no discurso, ou uma tensão na narrativa, como alguns colocam. Quando algo é contraposto de uma forma muito radical, e isso causa um impacto, por isso que fala de choque ou tensão na narrativa. Você já deve ter presenciado ou escutado algo nesse sentido. Eu lembro, por exemplo, quando estávamos numa reunião de pais responsáveis, professores na escola do Davi, no ano passado, e os pais comentando, a professora perguntou: o que vocês esperam da escola, dos seus filhos, etc. E aí começaram a comentar: eu espero que meu filho desenvolva a fala, a linguagem, eu espero que meu filho canse muito porque ele é muito agitado, eu espero que ele brinque muito aqui porque ele não para de brincar, ele não para de falar, e etc. Vários falaram nesse sentido. Mas aí chegou uma mãe e disse assim: olha, eu tenho um filho autista e eu só queria que ele brincasse com os amigos, se tivesse amigos. Esse que é o choque no discurso, a tensão. Todos ficaram olhando ali, ninguém sabia o que dizer naquela situação. Quando o profeta Natan, por exemplo, chega para Davi e fala: um homem tinha muitas ovelhas, o outro só tinha uma, e esse que tinha muitas roubou daquele que só tinha uma. O que vamos fazer com este homem? Davi ficou irado e disse: que ele seja morto. Natan respondeu: tu és o homem. Mais uma vez, esse choque, essa tensão, ficar assim com o coração meio suspenso. E nessa narrativa, Jesus fala da cruz, e a mãe
de Tiago e João está pensando em quê? Em trono. Esse é o choque da narrativa. Enquanto Jesus está falando de ser crucificado, ela pede para que os seus filhos sejam entronizados. Enquanto Jesus diz, eu vou para a cruz, essa mulher está dizendo que os meus filhos possam ir para o trono, para o seu lado, um na direita e outro na esquerda. Diz aí o verso 21. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 19, o verso 11, que havia uma expectativa ali de que o reino fosse estabelecido imediatamente. Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então havia de fato uma confusão sobre a instauração ou estabelecimento do reino. Até no finalzinho, os discípulos perguntaram, Senhor, este será o momento em que restaures o reino de Israel? Ele disse, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Mas parece que essa mãe estava acreditando numa restauração mais literal nesses termos, porque era comum na época pensar dessa forma. Jesus então fala do Filho do Homem duas vezes, veja o verso 18, o Filho do Homem será entregue. E o verso 18, e agora o verso 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Portanto, nesse texto nós temos três cenas básicas. A primeira, Jesus falando da sua morte e ressurreição. A segunda, o pedido da mãe. E a terceira, a indignação dos discípulos. E é claro que nesse diálogo com Jesus, é a terceira vez que Jesus prediz sua morte e ressurreição, como está aí no texto. A primeira foi em Mateus capítulo 16, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí logo em seguida, depois dessa revelação triunfante e gloriosa, Jesus começa a falar da sua morte, mas também da sua ressurreição. A segunda, em Mateus capítulo 17, foi logo após a transfiguração do Senhor Jesus. Mateus 17, verso 22 e 23. A transfiguração, capítulo 17, e no verso 22 e 23, ele fala novamente da sua morte. Mas agora, ele traz alguns detalhes, ele intensifica o seu sofrimento, a descrição do seu sofrimento, melhor dizendo. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Primeiro grupo, então, os sacerdotes. A liderança que já estava corrompida nessa época, diz aqui até os principais sacerdotes. Aos escribas, que eram normalmente os intérpretes da lei e aqueles que copiavam a lei. E os gentios, o governo. Jesus foi entregue para Pilatos, Herodes. Então veja, a liderança sacerdotal, a lei ligada aos escribas e ao governo. O próprio pai entregaria o seu filho para ser crucificado, e o próprio filho se entregaria para morrer por nós. Diz o texto, escarnecido, açoitado e crucificado. O texto paralelo de Marcos capítulo 10, ainda diz, é um de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Jesus iria morrer dessa forma, mas seria ressuscitado em glória. Ele sempre fala da ressurreição, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então nós temos glória sim, nós temos trono, nós temos triunfo, nós temos vitória, mas depois do sofrimento. Esse era o problema do pedido dessa mãe, pensar apenas no trono, na glória, e não no caminho até a glória. Nem os discípulos estavam entendendo o que Jesus estava falando aqui, na verdade. Lucas capítulo 18, verso 34 diz, eles porém nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam
o que ele dizia: o Filho do Homem será entregue. Agora ele mesmo disse: ninguém me tira a vida, eu espontaneamente a dou. Ele disse para Pôncio Pilatos: nenhuma autoridade, nenhum poder teria sobre mim, se de cima, se do Pai, você não recebesse, não te fosse dado. Agora vejamos então a segunda cena. O Filho do Homem firmará o seu trono em glória. Veja, a mulher de Zebedeu, diz aí o verso 20, com seus filhos. A mulher adora e faz um pedido. Se você olhar no texto paralelo de Marcos, está escrito que quem fez o pedido foi Tiago e João. E as pessoas procuram e gostam de procurar, não de encontrar, porque na verdade não encontraram, aparentes ou supostas, melhor dizendo, contradições na Bíblia. E alguém poderia dizer: mas um evangelho diz que a mãe pediu, o outro diz que Tiago e João pediram. Há contradição aí. Mas não há, meus irmãos. Sabe por quê? Os três pediram. Tanto que a resposta de Jesus foi direcionada para Tiago e João. A mãe, digamos assim, foi porta-voz. E se você relacionar Mateus 4, 21, Mateus 27, 56, Marcos 15, 40 e João 19, 25, tudo indica que esta mulher era Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus, e que portanto era tia de Jesus. E Tiago e João eram primos. E se isso estiver certo, porque não dá para ter certeza absoluta, digamos, sobre isso, mas é o que mais indica, é o mais provável. Isso certamente incentivou o pedido por causa da familiaridade, do parentesco, e ela achou que poderia receber isso que ela estava pedindo aqui. Mas é interessante que ela pede e Jesus responde para os dois, Tiago e João. É estranho uma mãe pedir algo nesse sentido. Veja, que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas por que quer destacar assim? Que pedido é esse? Jesus então questiona os filhos, porque já tinham idade e maturidade e responsabilidade para responder, e seriam apóstolos. Agora, se você observar no capítulo anterior, Jesus afirmou que eles se sentariam em tronos. Veja Mateus capítulo 19, verso 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, na vida futura, na glória, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. O livro de Apocalipse confirma isso. Mas a mãe parece que não se contentou, nem Tiago e João. Queria mais pertinho ainda, né? Um à esquerda e outro à direita. O maior problema, meus irmãos, desse pedido é que eles não tinham noção das implicações. Porque Jesus diz, verso 22, não sabeis o que pedis. Vocês podem tomar do cálice que eu estou para beber? E a ideia do cálice da ira de Deus significa tomar até a última gota. E eles responderam: podemos. Mas quando os soldados chegaram para prender Jesus, o que eles fizeram? Saíram correndo, não podiam nada. Não conseguiam nada, não. Somente depois, quando foram cheios do Espírito, é que suportaram as provações, porque esse Tiago aqui foi depois decapitado por Herodes, como está escrito em Atos capítulo 12.
João foi para a ilha de Pátimos. Diz a história que depois ele foi solto, trabalhou em Éfeso e morreu ali de uma forma mais natural, digamos assim. Mas sofreu muito. Então veja, a mãe estava pensando em trono, mas não sabia do caminho do apostolado e do discipulado. Imagina ter um filho decapitado. E às vezes nós oramos que meu filho seja missionário. Está orando mesmo? Sabe o que significa isso mesmo? Que meu filho seja crente. Está disposto mesmo a entregar o filho para ser crente verdadeiro? Às vezes ora, mas não tem noção das implicações desta oração. Faz um pedido tolo como este. Porque o trono é de um só, meus irmãos. Os apóstolos estarão sentados ali, mas os próprios apóstolos se dobrarão diante de Jesus. Não haverá um destaque. Diz o livro de Apocalipse que nós tiraremos até as nossas coroas e jogaremos diante do trono do Senhor Jesus Cristo, porque a Ele pertence toda a honra e glória. Eles pediram então, mas eles não tinham noção dessas implicações maiores. E a mulher adorou, diz aqui que ela se prostrou, pediu um favor. Jesus disse: isso está preparado por meu Pai. Meus irmãos, você que é pai, mãe, não peça glória para seu filho. Não peça assim que ele seja uma pessoa de destaque, louvada e exaltada pelo mundo, inclusive. Ou que seja uma pessoa admirada pelas pessoas ali, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Peça para que seu filho seja um crente verdadeiro, humilde e cheio de amor. Essa vai ser a sua maior bênção, digamos assim. Agora, se ele tiver que ser honrado, que Deus honre. Se não, Deus sabe também. É isso que Jesus está dizendo. Está preparado por meu Pai. Agora, a mãe, se for Salomé aqui, mas a mãe de Tiago e João, adora e pede um favor. E se Jesus falasse assim: tudo bem, um vai ficar à minha direita e à esquerda? Isso não encaixa com a doutrina do Evangelho. Isso não cabe na economia da nossa salvação e na doutrina do galardão eterno. É como se Jesus dissesse para essa mulher o seguinte: eles que receberão a honra que o Pai terá o desejo de conceder, mas não simplesmente atendendo um pedido, um preciosismo, quase que um capricho de uma mãe. Peço então que concentre as suas súplicas em favor dos seus filhos nisto, que ele seja um crente verdadeiro, humilde e cheio de amor. A terceira cena, os discípulos não gostaram, né? Ficaram indignados. Olha só o verso 24. Os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Por que essa indignação? À primeira vista, assim, olhando num primeiro momento, parece que é algo natural, mas não é, irmão. Não é. Sabe por que eles ficaram indignados? Porque eles também eram orgulhosos. Eles ficaram indignados porque eles também eram egoístas. Eles ficaram indignados, e ao invés de Jesus chegar para eles e falar assim: olha, eu sei que é difícil vocês ouvirem isso, a mãe de Tiago e João pedindo que eles se assentem à minha direita e à minha esquerda, eu entendo vocês. Jesus não fez isso, não. Jesus tratou a inveja deles com uma ilustração, porque eles estavam num espírito ali de concorrência várias vezes. Quem é o maior? Quem é o melhor?
E talvez Tiago e João pensassem algumas coisas nesse sentido, sabe por quê? Jesus tinha um círculo ainda mais íntimo. Quem compunha? Pedro, Tiago e João. Não era simplesmente uma questão de direito ou de justiça, mas de humildade. Certa vez chegaram para Jesus, Lucas capítulo 12, verso 13, e falaram assim: Senhor, ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. Jesus não disse quem estava certo ou quem estava errado. Primeiro ele disse: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Quer dizer, o que vocês pensam que eu sou? E depois ele contou uma parábola, cujo ensino principal era: o verdadeiro bem do homem não constitui nos bens que ele possui, a verdadeira riqueza do homem. Louco, essa noite pedirão a sua alma, tudo que você tem preparado para quem será, disse Jesus. Como nós então resolvemos a nossa indignação ou irritação contra as pessoas? Sabe por que quando nós ficamos indignados contra alguém ou irritados contra alguém, isso revela mais de nós do que da pessoa, sabia? Quando eles ficaram irritados, nós poderíamos pensar de uma forma carnal e natural, de uma forma justificada, mas Jesus disse que não. Quando eles ficaram indignados, isso revelou que eles também queriam ter a primazia. Por que João e Tiago estão pedindo isso aí? Por que ele e não eu? Como nós resolvemos isso? Quando nós ficamos irritados ou indignados contra alguém, nós podemos atacar as pessoas frontalmente. Podemos excluir ou matar no coração, ou podemos seguir Cristo e fazer o seguinte: humilhar o coração e obedecer a palavra. Jesus então, ele traz uma ilustração muito rica, verso 25, acompanhe aí por favor. Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus usou aqui termos fortes. Veja, governador, governar, dominar, exercer autoridade, uma ideia de subjugar. Verso 26, guarde isso: não é assim entre vós. Jesus então está dizendo: não queira dominar ninguém, não queira governar, não queira ter essa autoridade, poder sobre os outros, e sentir que controla a situação ou controla as pessoas. Um sentimento carnal de soberania, pecaminosa certamente. Não é assim entre vós. Nós temos papéis na igreja, certamente. Nós temos autoridades constituídas por Deus, mas é sempre, ou deveria ser sempre, no sentido de servir, amar, cooperar e ajudar, mas não de dominar as pessoas. Subjugar, governar, dominar, exercer autoridade, não é assim entre vós. Jesus então está dizendo: para com esse desejo carnal de governar, dominar e exercer autoridade. Isso não é completamente diferente de tudo que você vê por aí? De ter o primeiro lugar, de receber glória e gostar daquela glória, de querer dominar, ter o gostinho de dominar ou exercer autoridade sobre alguém. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Jesus está trazendo o seguinte: olha, você quer saber qual que é a grandeza do reino de Deus? Servir. O mais honrado no reino de Deus é o servo. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Você quer ser honrado por Deus? Esse é o sentimento lícito, de acordo com a palavra. Nós lembramos, acho que foi hoje, o pastor Mário lembrou daquele texto: aos que me honram, honrarei.
Agora, a honra que Deus dá para o seu servo traz honra para Ele mesmo, não para nós, nem sentido de glória, de exaltação. Veja o verso 26: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A palavra na língua grega é diáconos. Diácono, servo, todos nós somos diáconos, porque o próprio Jesus se autodenominou diáconos. É claro que eu não estou falando do ofício aqui, mas do exercício do servir. Seja diácono, esteja pronto para ajudar, estender a mão. Não fique preocupado quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem vai ser elogiado, quem vai ser destacado. Não queira essas coisas, porque a glória pertence a quem? De direito, é do Senhor Jesus. Paulo diz que o que você tem que não recebeu de Deus. Gideão disse certamente, nisso ele acertou: eu não vou governar, eu não vou dominar, o Senhor vos governará. Israel em algum momento teria um rei. Samuel não gostou que eles pediram um rei, porque a ideia de ter um rei não era como um representante de Deus sobre Israel, mas um rei humano, uma confiança humana, como tem os outros povos e nações, eles falaram. O nosso rei então é o Senhor Jesus Cristo. O nosso pastor é o Senhor Jesus Cristo. A nossa autoridade é Cristo. Governador é Cristo. Quem nos domina é Cristo. Quem vai concorrer com Ele? Quem vai querer um lugar de destaque ali ao lado dele? Ali no meio está Jesus, do lado está Tiago, do outro está João. Não, meus irmãos, só Ele receberá toda a glória naquele dia. Nem Tiago, nem João, nem Pedro, nem Paulo, nem Daniel, nem João Calvino, nem Lutero, nem John Knox, seja lá quem for, toda a glória, todos se dobrarão diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é assim entre vós. Tem algum cargo na igreja? Sirva. Esse é o Espírito. Saiu aquele livro mais popular, digamos assim, um monge executivo, e as pessoas acharam que descobriram tudo, a liderança servil. Eu estava na Bíblia há muito tempo, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A honra será dada então àquele que não a busca para si e de si mesmo. O Filho do Homem, isso revela tanto a humanidade quanto a glória de Jesus Cristo. Ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. Ele viveu a lei do amor. O que agradava o coração do nosso Senhor Jesus Cristo era fazer a vontade do Pai. Que isso possa bastar para nós, irmãos. Eu fiz aquilo, ninguém mencionou, ninguém lembrou e etc. Mas Deus viu. É claro, é bom quando nós elogiamos, encorajamos e até reconhecemos algum trabalho. Mas se isso não acontecer, amém também. Vamos em frente. Não caia nessa autocomiseração, porque as pessoas não olham para você. Firme a sua vida em Deus como servo. Por isso que Paulo diz lá, o que importa é ser considerado fiel. E mais nada. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, se o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, onde esse texto nos coloca? Nós devemos chegar na igreja, então, não tendo um desejo de ser servido, mas servir. Nós estamos invertendo a coisa. Eu quero ser servido, não queira servir. E quando você chegar na sua casa, ao invés de pensar, eu quero ser servido, pense nisso, eu quero servir. Quando você chegar na sua empresa até, não tem esse desejo, eu quero ser servido, eu quero ser reconhecido, eu quero ser recompensado. Não, glorifique a Deus naquele lugar e sirva.
Filho do Homem veio para servir. O que seria esse servir? Dar a sua vida em resgate por muitos. Servir até a morte, morte de cruz. Você já imaginou aquela cena do cenáculo? O pastor Mário mencionou uma parte dela. Imagine também o próprio Filho do Homem de joelhos ali, lavando os pés até de Judas. E às vezes é muito lavar um banheiro, às vezes é muito lavar uma louça, às vezes é muito ligar para alguém da igreja e falar: irmão, está tudo bem aí? É muito, isso é um esforço quase espetacular. Não deveria, isso é nada comparado com o mestre. Ele veio para servir, morrer crucificado. Nós seguimos um Senhor crucificado, o resgate das nossas almas pelo seu sangue. É interessante que houve um momento em que havia ali 2 pessoas ao lado de Cristo, mas foi na cruz, e um deles se arrependeu, e o Senhor Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. É claro que ele não disse: te digo hoje, estarás comigo no paraíso, como algumas traduções colocam. Não, te digo que estarás comigo no paraíso hoje. Já pensou você ouvir isso? Está ali pertinho da morte, os últimos suspiros da sua vida, você está ao lado do Salvador, mas não é trono, é cruz, é morte. E ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, veja como viver. A primeira cena nos ensina: seja humilde. Jesus disse: aprendei de mim. Ele não disse somente vinde a mim, mas o vinde a mim é acompanhado de aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, se Jesus era humilde até onde alguém pode ser humilde, quanto mais nós deveríamos ser. Porque nós temos todos os motivos para sermos humildes, porque nós somos fracos, pecadores, indignos e falhos. Não é assim: eu vou fazer um esforço para ser humilde. Não, vou reconhecer quem eu sou e quem Deus é. O que desejar também? Essa mãe aqui adorou, mas pediu algo inapropriado. Mas teve um momento os evangelhos narram, que ela viu o Filho do Homem pendurado na cruz, porque ela estava ao lado de Maria. Ainda que não saibamos exatamente se era Salomé, mas um dos evangelhos diz: a mulher de Zebedeu. Ela viu que não existe somente o trono, existe a cruz. Amar Cristo, então, deve ser o nosso maior desejo, para nós e os nossos filhos. Tiago, João, Pedro, Paulo, Tomé, Mateus, todos os outros se encontrarão ali prostrados diante do trono. Não é assim entre vós, diz Jesus. Ou seja, não queira governar, não queira mandar, não queira se destacar, não queira prevalecer. Sabe, porque a maior alegria não está nisso, está em servir. A maior alegria está em amar. Nisso você encontrará a plenitude da felicidade. Que Deus nos dê, então, irmãos, mais humildade, mais serviço, mais abnegação, mais submissão, mais altruísmo, e que a glória de Cristo seja a nossa glória. Amém. Vamos orar.